o Santo Evangelho segundo João, capítulo 14. Vamos lá. Acharam? São João 14? Graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Sempre será bom. Deus não é bom pelo que Ele me dá ou pelo que acontece na minha vida. A essência de Deus é a bondade. Ele não precisa fazer nada para ser bom. Ele já é bom. Quem não é bom somos nós, seres humanos, que temos corações às vezes complicados. Mas Deus é bom. Deus é bom. A bondade de Deus é de eternidade em eternidade, de geração em geração. E devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. São João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vocês podiam ler esse versículo? Não crede também em mim. Mais uma vez: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Somente aí pode fechar a palavra, uma palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo pela tua palavra. A tua palavra é autossuficiente, não me canso de dizer isso. Não é quem prega, é a tua palavra que muda as vidas. A tua palavra sustenta, a tua palavra alimenta, a tua palavra fortalece. A tua palavra nos faz pessoas melhores. Obrigado pela tua palavra, ó Pai. E pedimos a tua unção nesse ambiente. Aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir pelas redes sociais, nós pedimos a tua bênção, a tua unção. Porque até para ouvir a tua palavra, precisamos que os nossos ouvidos estejam ungidos para entender, Senhor. Que cada um possa entender o que o Senhor está falando aqui. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém. O que eu quero falar nessa noite é: não se renda ao medo. Não se renda ao medo. Aqui Jesus começa dizendo não. Ele dá um não. Às vezes a gente não gosta de receber não. A gente quer receber sim. Você gosta de receber o não do seu marido? Eu detesto receber o não da minha esposa. Dos meus filhos nem pensar. Mas às vezes se faz necessário de a gente aprender que o não faz muito bem. O não faz muito bem. E não porque a pessoa é ruim, porque ela muitas vezes está preocupada. E às vezes quero comer um pouco mais, ela diz não. Ela quer mal para mim? Não. Eu quero tomar o pote inteiro de sorvete, mas ela diz não. Ela quer que eu como, não quer que eu coma o pudim inteiro, ela diz não. Ela quer ruim para mim ou bem para mim? Mas eu estou achando que é ruim, né? Não. Às vezes a gente recebe um não. E a gente não tem que aprender, irmãos, que às vezes o não vai ser muito melhor do que o sim. A pior coisa é a pessoa falar sim, mas fazer com fingimento. Você prefere uma amizade sincera ou uma amizade fingida? Às vezes, irmão, o não é sinceridade. E a gente fica bravo. E a gente fala até que não é de Deus. E às vezes, irmão, a gente não quer receber o não. Por quê? Porque às vezes o não vai nos causar dissabores, vai nos causar preocupação, mas muitas vezes se faz necessário. E aqui ele começa bem em letra maiúscula, aqui quando não se turbe o vosso coração,
crede em Deus, crede também em mim. Quem estava falando isso? Quem? Diga, Jesus. O que Jesus estava falando para os discípulos? Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se renda ao medo. E Jesus falou assim: não precisa ficar preocupado, não precisa ficar aí, pensando na vida. Sabe por quê? Porque eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada, e aonde eu estiver, lá vós estarei também. Acaba a preocupação, irmão. Às vezes a gente é tão preocupado, é tão preocupado, é tão preocupado. Se preocupação resolvesse, a gente não era ansioso, a gente não perderia noite de sono, a gente deixaria de falar muitas coisas que não devia falar, e às vezes magoa pessoas, às vezes dá, porque aquilo vai gerando dentro da gente uma preocupação, uma ansiedade, vai gerando, e você vai ficando com medo. Irmão, a palavra dessa noite, eu quero dizer para você, não se renda ao medo. E a pessoa tem medo, até que quando vê lá na frente, que não é nada daquilo, e a pessoa fala: puxa vida, bobeira minha, Deus está preocupada com isso, que não era tudo isso que eu pensava. A pessoa não é preocupada, até que alguém chega e fala: não é bem assim, é assim, assim, sabe? E aí você faz: ufa, caiu aquele peso. Mas caiu o peso por quê? Quem que colocou esse peso em cima de você? Quem foi? O diabo? Não, foi você mesmo. Você mesmo. Caiu o medo. E o medo é complicado, irmão. O medo o medo, a turma fala: o medo é bom. Eu não acho que o medo é bom. Outro dia eu estava sentado no sofá, estava assistindo, não lembro se era uma pregação, o que era. De repente eu olhei para a minha porta, assim, é uma porta de vidro, eu vi um negócio rolando assim, meu. Eu falei: Satanás. Aí, de novo veio. Sabe que você olha assim com o canto dos olhos e vê o negócio? Aí eu olhei rápido, já preparado, né? Era a bola do meu neto com o vento, uma bolona desse tamanho rolando no quintal. E eu já deu um medinho. Aí eu pensei: se fosse alguém, o cachorro tinha latido. Sim ou não? Aquele cachorro não deixa nem a gente dormir, tem vez. Ele não passa batido, não passa nada. E eu já fiz eu já até falei: acho que é o diabo. E não tinha nada, era uma bola. E o que fez eu pensar isso? O medo. E a gente tem medo de perder, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de fracassar o casamento, medo disso, medo daquilo, o que vai ser, o que vai acontecer. E irmão, não se renda ao medo. Jesus vem e fala assim: meus discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu irei preparar a morada. Não, e aonde eu for, vou preparar, ali eu vou estar, e vós também, né? Porque vós saber aonde eu vou, porque tem um caminho. Aí vem o tal do Tomé, e diz assim o Tomé: Senhor, nós não sabemos o caminho onde vai. Nós não sabemos. Como podemos saber o caminho? Jesus vira para Tomé e fala assim: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus estava dizendo lá em cima, e a pessoa, ele estava falando: não fica preocupado, você vai ter morada, vai ter um caminho, eu sou o caminho, está tudo resolvido. Como a Liliane falou aqui, irmão, Deus nunca perdeu o controle. Quem perdeu o controle da situação foi você, porque Deus não perdeu o controle. Às vezes não sai como nós desejamos, como nós planejamos. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle.
Deus está no controle de tudo. Ele sabe de tudo. Às vezes a gente não esperava aquilo. Mas aconteceu. E aí? O que eu vou fazer? Vou ficar com medo? Não. Não se turbe o vosso coração. Não se renda ao medo. Se renda a confiar no Senhor. Se renda o seu coração a saber que Deus vai cuidar de você, da sua vida, da sua família, da sua casa. Deus vai cuidar de você. Porque a palavra dele é fiel, é verdadeira. Ele falou: não se renda ao medo, não se turbe o vosso coração. Ele falou: se vocês, Thomas, se você realmente conhecesse a mim, vocês conheceriam o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aí veio outro cabeção lá, o Felipe: Senhor, já que o Senhor está falando desse Pai aí, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: quem vê a mim vê o Pai, Felipe. Como diz assim? Como que diz? Jesus está dando uma dica lá no início, que tudo estava preparado, que havia casa, que o caminho era ele, que ele e o Pai é junto, e que não tem nada que passe desapercebido, nada. E disse Jesus: eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Quantas vezes, ou quanto tempo nós conhecemos Jesus? Quanto tempo nós vivemos na igreja, servindo a Deus, e aquele medo batendo nas nossas costas? Que será do meu filho? Que será da minha filha? Que será da minha mãe? Que será de mim? Que será da minha casa? E aí o que você vai acontecendo? Você vai colocando um peso em cima de você. Aí eu não sei o que fazer, fica com medo. Jesus não quer que você tenha medo. Ele quer que você confie nele. Porque pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Qual é a palavra do Senhor? Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a palavra do Senhor? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual é a palavra do Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Qual é a palavra do Senhor? Se Deus é por nós, irmão, Deus está falando. E ainda, por que está com medo? 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 Sabe, é complicado. Certa vez Deus chegou, falou diretamente com Josué. Diretamente com Josué, né? Diretamente com Josué. E ele chega para Josué e fala assim: Josué, o meu servo Moisés morreu, agora é com você. Pega o povo e passa o Jordão e vamos conquistar. Porque Josué tinha uma referência a quem? Moisés. Quando ele ia na batalha, quem que dava a palavra? Vai e guerreia, ou não guerreia? Moisés. Moisés estendia a mão, ele vencia. Então a confiança dele, vamos falar assim, a hora que Moisés morreu, era a mesma coisa de ter furado a bexiga dele. Parecia que estava sozinho. Às vezes a gente assim, parece que não estamos sozinhos. Parece que estamos sozinhos, que não vamos vencer. E a gente esquece tudo o que Deus já falou conosco. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus que é bom. E a gente esquece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e esquece. E aí Deus fala: olha, meu servo, Moisés, Josué, você vai caminhar, aonde você pôr a planta do seu pé, ali eu vou te dar. Só tenha bom ânimo e vá em frente. E vá nessa peleja, que eu estou contigo. Tinha como Josué ter medo? Sim ou não? Não tinha. Não tinha o porquê. Não tinha. Deus fala assim:
como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. A pergunta que não quer se calar: alguma vez Deus te abandonou? Alguma vez Deus deixou você para trás? Alguma vez Deus te decepcionou? Alguma vez Deus esqueceu de você? Nunca. Deus nunca esqueceu de você. Às vezes Deus não faz o que eu quero, porque a vontade é dele. E às vezes a gente fica tão preocupado e fala assim: ah, Deus, aonde que eu errei? Onde que eu errei, Senhor? Onde que eu errei, Senhor? E a gente ora, até chora, Senhor. E às vezes é permissão de Deus. Às vezes Deus está trabalhando na nossa vida. É um processo em nós. E a gente pega aquela culpa e põe sobre as costas. E se sente cansado. Não há razão para ter medo. Eu já falei na quinta-feira sobre José aqui. José, filho de Jacó. Ele foi lá no Egito, ele foi o quê? O segundo mandatário do Egito. Ele mandava e desmandava. Mas para chegar lá, o que ele precisou? Os irmãos bateram nele, os irmãos jogou na cova, depois venderam ele como escravo. Vai na casa de Potifar, a mulher tenta seduzir ele. Aí ele é totalmente, plenamente injustiçado. Ele não resiste à tentação, ele resiste à tentação, e por causa disso, ele é acusado de uma mentira, ele é jogado numa prisão, fica ali aproximadamente muitos anos, anos e anos, preso injustamente. Talvez ele falou: onde que eu errei? Ele não tinha errado, irmão. Às vezes Deus nos leva a passar por algumas coisas que a gente não entende. Só que a gente, na verdade, não quer entender. Só que lá na frente, José, quando sai da cadeia, Deus usa ele, o propósito dele. Qual que era o propósito? Do povo não morrer de fome. O Egito não morreu de fome, os pais dele não morreram de fome, tinha pão, porque nos 7 anos plantou-se muito trigo, estocou trigo, e durante 7 anos depois de seca, ninguém morreu, padeceu, porque teve um livramento, que Deus usou uma pessoa. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida, você está chorando, está reclamando, está com medo. Que será, que será? Não há razão para ter medo. Não há razão. Que será, Senhor? E aí o que acontece? A gente coloca, vou voltar a falar, a gente coloca um peso sobre as costas. E Deus não quer que você leve peso. Ele quer que você confie nele. Quer que você confie nele. Por isso que ele falou: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Está faltando acreditar e crer mais em Deus, irmão. Acreditar. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus não quiser, Ele não faz. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. E Ele fala assim: tão somente esforça e tem bom ânimo. E tenha cuidado de andar o quê? Na lei do Senhor. Tão prudentemente, tenha cuidado. E ainda diz: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus fala. Porque as pessoas querem que Deus dê coragem, mas ela quer fazer o que ela quer. É aí que é o problema. Quer coragem? Quer que Deus esteja com você? Quer a bênção de Deus? Não desvie no que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Não, o que a palavra de Deus fala para mim? Nem para a direita e nem para a esquerda. E fala assim: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E ande prudentemente,
e não se aparte da sua boca o livro dessa lei, e medita nela de dia e de noite. Aí ele fala, vai lá, José, porque então farei prosperar o seu caminho. Eu farei prosperar o seu caminho. Não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é por contigo, por onde andares. Como que vai, irmão, dar certo se eu estou com medo? A primeira coisa é confiança 100% em Deus. Não se renda ao medo. Ai, que será dos meus filhos agora? Ai, meus filhos, ai, será que, a má companhia, as drogas, não se renda ao medo. Deus cuida da minha família. Não se aparta da lei do Senhor, da palavra do Senhor, não desvia nem da direita nem para a esquerda, mas medita na palavra do Senhor e tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Fala assim, esforça que eu te ajudo. Você tem que esforçar, irmão, porque as coisas do reino, as coisas assim do reino de Deus é tomado à força. Porque é mais fácil a gente desanimar. É mais fácil ser positivo ou negativo? Qual que é mais fácil? É mais fácil ser negativo, irmão. Ser positivo, porque se tiver uma pessoa pessimista do seu lado, você começa a ser também. Você entra na ideia da pessoa. Parece que o negócio chama, sabe? Chama. É mais fácil trazer para a igreja ou tirar da igreja? É mais fácil tirar da igreja do que trazer para a igreja. É mais fácil. Mas no mundo espiritual é o contrário, irmão. Porque a gente já põe assim, o diabo parece que é forte e Deus é fraco. Não, irmão, o diabo é fraco e Deus é forte. Nós não podemos ter esse pensamento. Mais forte é o que está do nosso lado. Maior é o que está conosco. A minha família o diabo não toca. Em nome de Jesus. Eu vou servir a Deus. Não importa se eu tropecei, se eu caí lá atrás, o que importa daqui para frente, eu vou confiar no Senhor. Não se renda ao medo. É coragem. É você dizer, Senhor, eu quero ter essa coragem. Eu quero confiar no Senhor. E quando vinha a má notícia, você ora e fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem controle de tudo e sabe de tudo, e eu não sei nada. Eu sei que o Senhor dirige os meus passos, o Senhor dirige meus pensamentos, o Senhor sabe de tudo, e eu não sei nada. Certa vez, Jó começou a questionar Deus. Questionar. Deus falou, Jó, sai da tenda, vem aqui. E começou a perguntar para ele, Jó, aonde você estava quando eu fundei a terra aqui? Não sei. Aonde que vai o vento? O vento passa. Aonde que vai? Também. Aí depois vai. Que bobeira que eu dei. Não sabia nada do que eu estava falando. Irmãos, a gente quando abre a boca, às vezes abre boca para a gente auto se destruir a nossa fé, a nossa boca, porque a gente é mais fácil a gente profetizar a nossa derrota do que a nossa vitória. E tem que ser ao contrário, irmão. Porque Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Se ele falou que o meu coração não ficar turbado, eu tenho que crer o seguinte,
o que acontecer é da vontade de Deus. E a vontade de Deus é a vontade de Deus. E eu vou crer. E eu vou aceitar. Eu não vou discutir com Deus. Porque a gente acha que uma vez a pessoa falou assim: eu vou pôr Deus na parede, pastor. Eu vou pôr Deus na parede. Parece que Deus é um homem. Diz que Deus é tão poderoso que Ele pega, Ele senta no seu trono, e a terra, o globo terrestre, é como se fosse uma bolinha de ping-pong. Ele fica assim, sentado no estrado lá, com o pé em cima. Deus é muito grande. Com o sopro dele, Ele vai aniquilar o anticristo. Deus é o grande, o todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, desse mundo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas, eu disse todas as coisas. Nós estamos no contexto da história. Agora imagine José. Se chegasse Deus falou: José, você vai ser rei poderoso, mas você vai ser jogado na cova, você vai ser injustiçado, você vai ser escravo, você vai ficar aí aproximadamente 20 anos na prisão, e vai daqui, vai dali, e nem que fosse 2 anos, 10 anos, 6 meses, você, na prisão, não interessa. Você vai ser rei, você quer, José? Melhor não. Melhor ficar aqui em casa. Porque às vezes a gente não quer. Mas não adianta você querer. Porque é feita a vontade de quem? A vontade de Deus. A vontade de Deus que vai ser feita. E a gente tem que pedir: Deus, me ajude a entender a sua vontade. Não tem razão de você se render. Se você for se render, é só se render a Cristo. Se render a Deus. Eu me rendo ao Senhor. Mas não se renda ao medo. Eu tenho até medo quando toco o telefone de madrugada, né? Tem gente que diz: tocou o telefone de madrugada, é alguma coisa. E já espera a notícia? Não, irmão. Você vai dormir em paz. Se tocar o telefone, você vai atender. E você sabe que vai orar: Senhor, o Senhor tem controle de tudo. O Senhor sabe de tudo. E eu confio no Senhor. É isso que Jesus falou para os seus discípulos. Não se turbe os vossos corações. Crede em mim, crede em Deus. Na casa do meu Pai há muita morada. Quer dizer, tem casa preparada para vocês. Eu sou o caminho. Quer dizer, está tudo já programado. Está tudo certo. É nós que não entendemos o que Deus tem para a nossa vida. E a palavra dessa noite: que você saia, nem que você não guarde nada, mas pelo menos guarde uma coisa: não se renda ao medo. Porque o que está acabando com você é o medo. Porque às vezes a gente tem que acreditar mesmo que Deus cuida de nós, que a palavra de Deus é poderosa. Não se renda ao medo, porque quando você não se rende ao medo, a fé entra em ação. Quem está entendendo? Porque o que aniquila você a fazer a duvidar assim é o medo. Mas quando você pega a palavra de Deus, estufa o peito e proclama a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí vem um milagre. Não se renda ao medo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Você não muda o curso da história. Às vezes a gente pensa, né? Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não falaria isso. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não faria isso. Esquece, irmão. Não vai mudar nada. É a partir desse momento, vou ter coragem
Deus é comigo. Eu vou vencer em nome de Jesus. Aonde eu pôr a planta dos meus pés, ali é a minha conquista em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. Não se espante, não se assuste, confia no Senhor. E aí vem, e ele fará prosperar o seu caminho. É só isso. Eu quero prosperar, Senhor. Eu quero vencer. Então não tem tempo para ter medo. Não se renda ao medo. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Talvez eu saiba alguma coisa, talvez você falou, mas tem muita coisa muito mais profundo dentro de você, que é o medo. E isso está atrapalhando você. Sabe? Não que você deixou de ser crente, não, nada disso. Você é crente, você ama Jesus. Mas às vezes aquela preocupação, e isso, a sua fé, está atrapalhando você. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Seu coração, vamos falar assim, não tem mais lugar para o medo. É aquele negócio, é tudo ou nada. Ou eu confio em Deus, ou não confio em Deus. Mas a resposta é: eu vou confiar no Senhor. Jó, na maior situação difícil, ele chegou um momento, tipo assim, ele rasgou. Sabe que a pessoa deu aquela rasgada? Ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Matou os animais, não foi Deus. Deus permitiu que o diabo, mas foi: ainda que me mate, eu confiarei em Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é meu Deus. O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. É isso que importa, que Ele é bom. E vai cuidar de mim. E vai cuidar dos meus filhos. E vai cuidar da minha casa. E vai cuidar de mim. Se Deus vai cuidar de mim, por que eu vou ficar preocupado? Se o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deus vai abrir a porta. Deus vai fechar a porta. Deus vai abrir caminho. Deus vai fechar caminho. Deus tem controle de tudo. Medo? Não. Medo? Não. Amém? Então eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu sei, que você tem que mudar. Na verdade, nós temos que mudar. Ser pessoa mais de fé. Talvez a gente vai ouvir algumas notícias que a gente não queria ouvir, mas a gente vai dizer: Deus tem controle de tudo. Estou até aqui porque o Senhor me sustentou. Estou aqui de pé, e de pé eu vou ficar em nome de Jesus. Em nome de Jesus.